Estamos de volta aqui com o nosso Agro B. Eu quero abraçar você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, região metropolitana, acompanhando a gente pelo 527 da Claro HD e no 9 da Claro Analógico. Você que também está no youtube.com/canal Via Brasil. Abraçar também as cidades que nos assistem pela Claro Net, Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Patinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas e também Juiz de Fora na Zona da Mata. Portanto, eu falei de Juiz de Fora duas vezes. Por quê? Porque eu quero tanto falar de Juiz de Fora da Zona da Mata, porque você falou da Zona da Mata, né? Eu quero começar pela Zona da Mata. O tempo tem castigado a turma, né? Que você citou aí agora. Como que a turma, como que é isso quando vocês estão ali na academia? Como é que é pensado? Eu sei que hoje a sua função principal como meteorologista da Defesa Civil de Belo Horizonte, mas nos estudos, nas palestras, nos encontros, como é que é olhar para esse estado continente que é Minas Gerais? É desafiador, tá? Eu vim de um estado litorâneo, a gente tinha a ideia de que lá na graduação, lá da escola técnica, eu vim do Cefet, Rio de Janeiro, então, de que era um desafio fazer previsão do tempo para 24 horas, e realmente é. Agora, quando você vem para regiões mais continentais, pegando um estado com vários microclimas do tamanho que é a Minas Gerais, o desafio ele realmente se multiplica N vezes. Então, é desafiador. A gente não corre desse desafio, mas no entendimento de que o clima ele se mostra em média para a gente meteorologista. Então a gente sabe, climatologicamente falando, que a parte central e sul de Minas Gerais são os lugares, incluindo agora a Zona da Mata, são os lugares que climatologicamente ocorrem as maiores precipitações anuais. E aí quando você olha o centro-norte de Minas Gerais, você tem locais muito sensíveis no que diz respeito à falta de chuva. Uhum. No entanto, quando a gente trabalha com esse olhar de proteção e defesa civil, diariamente a gente observa, existem sistemas meteorológicos que se desenvolvem no sul do país, que avançam, que chegam na região sudeste, que adentram Minas Gerais, provocam chuvas aqui na nossa região, falando de Belo Horizonte, região metropolitana, e que ao mesmo tempo possuem energia para atingir o norte de Minas. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque a gente observa lugares que, por exemplo, no Mucuri, extremo norte do estado, e que em algumas situações eles estavam em situação de emergência ou de calamidade pública associada à falta de água, e basta uma pancada de chuva significativa para que o processo mude. Uhum. Você sai de uma falta para um excesso que também causa um transtorno. Então o desafio ele é enorme nesse sentido. Por isso que eu reforço a minha fala de que o monitoramento no tempo quase real, tendo em vista que esses eventos eles vão ser mais recorrentes ao longo dos anos, ele se mostra o mais próximo do ideal no sentido de autoproteger o cidadão mineiro. Mas de uma forma trimestral, aí, o que a gente pode analisar? Será um período como a gente está vendo nessas primeiras semanas de janeiro, chuva, é uma tendência para fevereiro e março? Então, a gente obteve essas informações dos principais centros de previsão climática. Eu estou falando do Instituto Nacional de Meteorologia, estou falando do CPTEC, estou falando da FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia. Esses três centros são os centros de referência no que diz respeito à previsão climática. E aí, quando a gente olha o trimestre, falando agora de janeiro, fevereiro e março, infelizmente, né, se eu posso falar assim dessa forma, não há nenhum sinal nem acima dessa média climatológica e nem abaixo para esse trimestre. Então, o que eu posso dizer com maior assertividade para o telespectador é que são esperadas chuvas no entorno da climatologia para esse trimestre. Ou seja, se você tem um trimestre que chove, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, vai chover nos 3 meses. Agora, o que eu não posso ter a qualidade da resposta é dizer que vão chover 5, 10 dias de janeiro, que vão chover apenas 2 em fevereiro e março. Agora, o que eu posso trazer como alento para aquele que plantou e para aquele que espera a chuva é que vai chover nesse trimestre. Agora, o padrão de chuva vai de acordo com a localidade.
Claro que em alguns lugares pontuais, pegando o sul do estado, pegando parte do Triângulo, a gente pode ter uma chuva acima dessa média. Mas a tendência no estado inteiro é que esse trimestre seja de chuvas em torno da média climatológica. Agora é interessante, por exemplo, a gente teve no final de dezembro um momento de alerta no que diz respeito a Belo Horizonte, um alerta grandioso, né? Uma chuva muito forte. Quem está nos acompanhando de outra cidade e não conhece Belo Horizonte é uma cidade construída em cima de rios. Então esses rios, quando eles são provocados pela chuva, eles tendem a sair para a cidade. Então por isso, inclusive tem um livro fantástico de um geógrafo, né, que a gente já teve a oportunidade de conversar com ele aqui, que ele fala exatamente de Belo Horizonte ser uma cidade entre rios ali, né? E aí a gente viu um alerta muito grande que mostrava ali no mapa uma possibilidade de chuvas até 100 milímetros, né? Milímetros, uhum. E de rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Essa informação, 100 milímetros e rajada de vento de 50 quilômetros por hora, para quem ouve, fala assim, que isso, né? O que funciona? O que quer dizer isso? Quando a gente fala esses milímetros todos, qual que são as divisões que vocês trabalham para fazer com que esse encontro da informação chegue para as pessoas? Extremamente interessante a sua pergunta. Então, antes de mais nada, é importante a gente saber o que é um milímetro de chuva. Então, se a gente pudesse visualizar que a chuva ela cai num determinado local e ocupa um espaço, então vocês tentam fazer essa associação. 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água numa área de 1 metro quadrado. Então, um quadrado de 1 metro por 1 metro, se você tem, por exemplo, uma informação de 50 milímetros de chuva num dia, significa que naquela região choveu em média 50 milímetros, ou seja, 50 litros numa área de 1 metro quadrado. Uhum. Agora, entenda-se que esse metro quadrado ele não é igual. Em nenhum município aqui em Minas Gerais esse metro quadrado é igual. Então, você tem as particularidades que são de acordo com o local. É como você falou, Fabiano, BH cresceu em cima de rios, então fatalmente em algum momento a natureza vai pedir a conta quando chove acima daquele esperado no tempo. Então, para fins de acompanhamento diário, existe uma relação que a meteorologia usa, que é uma relação também da hidrologia, que é de intensidade, duração e frequência. Então a chuva ela pode ser muito fraca, até extremamente forte, que é a intensidade. Uhum. Essa chuva ela pode ser lenta, ou então de curta duração, ou então essa chuva pode ocorrer mais de uma vez no dia. Chove só uma vez no dia? Costuma chover, mas na realidade existem situações que você tem mais de um dia, mais de uma vez que ocorreu chuva. Então essa relação de intensidade, duração e frequência, ela se faz muito próxima do nosso trabalho. Então, quando a gente emite um alerta de 100 milímetros em 24 horas, entenda-se que há a possibilidade daquele volume estimado ocorrer na cidade. Agora, o que está em aberto é o impacto dessa chuva naquele local. Então, tudo depende dessas 3 características. Uhum. Porque uma coisa é você ter 100 milímetros e 24 horas espaçado nas horas, naquele determinado dia. Perfeito. E outra coisa é cair, como ocorreu recentemente, 80 milímetros em 2 horas em BH, 110 milímetros em 3 horas em BH, no final de dezembro, e aí não tem jeito. O impacto ele vai ser significativo independente do centro urbano. E aí a gente pode fazer uma correlação também no campo, ou seja, esse litro, esses 50 litros a cada metro, dependendo da produção, ela vai ser um pouco mais atingida ou menos atingida? Com certeza, gente. Essa relação é uma relação de conversão de unidade, por exemplo. É igual a temperatura. Você tem temperatura em graus Celsius, você tem temperatura em Fahrenheit, você tem temperatura em Kelvin. Então, na realidade, é sempre isso. 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro por metro quadrado. É claro que no campo, o impacto no que diz respeito à população é um pouco diferente, mas existem também lugares de alta vulnerabilidade no campo. Agora, no olhar do produtor, no olhar daquele que realmente está plantando, uma chuva extremamente forte no curto espaço de tempo carrega toda a sua produção, retira toda a matéria orgânica que você tinha naquele solo e fatalmente sua produtividade vai ser menor. Gente, eu acho que foi uma das melhores explicações que a gente já teve aqui do que é os milímetros, porque eu tenho certeza que você está nos acompanhando, muitas vezes você ouviu no rádio, na televisão, leu na internet, 50 milímetros e tal. O que é isso? Acabou de explicar aqui o Dayan perfeitamente. Eu me lembro, Dayan, da gente fazer um programa aqui, o AgroB, a gente conversou lá no Acre com
um pesquisador. E a gente estava falando que como que a agricultura conseguiu transformar a seca, a dificuldade, em uma facilidade às vezes. Então, não só a água, não a partir da água, ou seja, a utilização da água. Muita gente esquece que a agricultura ela é criadora, ela só não utiliza água, ela também cria água. Perfeito. E aproveitando o seu conhecimento todo, já que você deu essa explicação toda, como é que a agricultura, e aí a gente fala principalmente para aquele que é leigo no agro, como é que a agricultura ela gera chuva? Como é que a produção agrícola ela não só consome água, como ela é geradora de água? Então, tudo perpassa de uma sinergia entre as culturas. Claro que locais extensos de uma monocultura, você vai ter uma característica pontual. Agora, entenda-se que existem muitas espécies que absorvem a água. Existem muitas espécies que fazem a absorção dessa chuva que cai e alimenta o seu solo, alimenta os seus aquíferos. Então, essa relação, essa sinergia entre as culturas, essa troca é importante que ocorra. Uhum. Então, existem técnicas alternativas, eu estou falando de permacultura, eu estou falando de transição entre espécies, você fazer uma linha com uma determinada cultura, uma linha com outra, e eu sou assim um pouco cético nesse sentido. Eu vejo muita sabedoria no homem do campo. Uhum. Existem os leigos, aqueles que estão plantando agora, tudo bem, a gente bate palma e é um desafio. Uhum. Agora, no campo existe muita sabedoria, então muito do que eu estou falando aqui, mesmo com conhecimento, a gente entende que o agricultor ele já conhece. Aquela velha questão, né? Aqui tinha até aquelas coisas, né? O céu está um pouco diferente, o clima está um pouco, quer dizer, o homem do campo ele tem a sua forma de entender o processo, né? O homem e a mulher do campo, viu, que está cada vez mais forte. Exatamente. E na meteorologia, gente, pasme, né? A gente leva em consideração essa contribuição. Que legal. Então, você tem a experiência do profissional, que no caso assim está fazendo a comparação com o homem do campo, a mulher do campo, né? Mas a experiência do profissional no local onde ele trabalha e agregar valor com as ferramentas que ele utiliza também são extremamente importantes. Então, é um fator, a experiência é um fator que contribui positivamente para a informação. Então, é verdade sim que se a chuva vier de um determinado local vai causar aquela tempestade, se a chuva vier causar no outro vai ser tranquilo, não vai dar nada. Então, essa experiência local a gente também leva em consideração. E isso faz parte da experiência então, de campo, você vai conversando com as pessoas, que legal, né? Exatamente. Claro que a gente fica mais no urbano, né? A gente utiliza mais essa informação para o dia a dia do urbano, pensando numa cidade que tem mais de 2,5 milhões de habitantes, mas essa experiência também a gente traz também para o campo. Dayan, até terminando, o papo foi bom demais, eu acho que a gente fez aqui vários recortes muito legais sobre explicações mesmo que diz a meteorologia. O Dayan, ele é da Meteorologia de Belo Horizonte, é diretor, né, de Meteorologia e Alerta de Riscos da Defesa Civil de Belo Horizonte, e ele veio aqui no programa com a missão também de falar da Defesa Civil de Belo Horizonte, está aqui uniformizado, mas aproveitamos e conversamos com o professor Dayan também, que é um professor de meteorologia. E para fechar, Dayan, Belo Horizonte, muita gente fala, eu que sou nascido e criado em Belo Horizonte, tenho essa visão também. A gente fala que a gente já teve um clima mais ameno. Quando a gente pega os livros de história, a gente vê que Belo Horizonte era usado até para tratamento. Então as pessoas iam para respirar o ar de Belo Horizonte. O que fez o clima de Belo Horizonte mudar tanto nos últimos tempos? Foi realmente o desenvolvimento urbano, industrial, os prédios construídos, e tudo isso fez com que a gente tenha aí uma cidade diferente em termos de clima? A gente brinca, né, que tinha aquele jargão do Rio 40 graus, né, o Rio agora já é 50 graus e os grandes centros urbanos não mudam muito esse olhar. Quando a gente traz esse raciocínio para Belo Horizonte, realmente é isso, a gente não tem como negar de que essa relação ela não foi tão equilibrada ao longo do tempo. Então, optou-se por uma forma de crescimento mesmo sabendo de que existe muito local com árvores plantadas aqui nas diferentes regionais, mas a gente observa que essa relação ela nem sempre foi harmoniosa. Então hoje a gente tem que realmente olhar um pouco para trás e entender que o clima mudou.
O clima mudou. A gente vai ter sim onda de calor, a gente vai ter sim onda de frio, a gente vai ter granizo em períodos que não era para ter chuva e ocorre o granizo. Então, em cima dessa característica, em cima desse novo padrão de chuvas no entendimento dos centros urbanos, pegando Belo Horizonte como referência, a gente reforça aqui a importância de buscar a informação no tempo real. Então, a Defesa Civil Nacional tem uma estratégia de comunicação por SMS, que é o número 40199. Em Belo Horizonte, a nossa Defesa Civil é responsável. Então, o cidadão belo-horizontino, aquele cidadão que mora na região metropolitana e que às vezes transita por BH, faça o cadastro nessa plataforma enviando o CEP sem ponto e sem traço para o número 40199 e vai passar a receber os alertas preventivos da Defesa Civil gratuitamente. Agora, para finalizar minha fala, por outro lado, se você é aquele cidadão que fica 24 horas online, que se alimenta das redes sociais 24 horas, a gente orienta a seguir também nos canais, no endereço Defesa Civil BH, onde nesses canais, falando de Twitter, Facebook, Instagram e o Telegram, a gente atualiza em tempo quase real toda a alteração atmosférica 24 horas por dia no olhar do cidadão. Que legal. Dayan, mais uma vez obrigado, viu? Eu agradeço demais a você também que esteve aqui com a gente, acompanhando o nosso programa, a gente prestando serviço aqui. Muito conhecimento a gente pôde dividir, espero que você, produtor, que acompanhou também, você que é leigo, gosta do agro, também tenha aproveitado esse conteúdo. E a gente volta numa próxima edição. Valeu!